Aspectos do som, da música e percepção musical. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os aspectos do som, os elementos da música e fazer alguns exercícios bem práticos de percepção musical envolvendo melodia e ritmo. O som. A matéria-prima da música é o som. E com a combinação de som e silêncio, a gente faz música. Então vamos ver agora o que é essa unidade chamada som. Então, para a gente tratar sobre som, eu vou compartilhar com vocês 4 aspectos bem importantes sobre o som, que é a duração, altura, intensidade e timbre. O primeiro, duração, é o tempo que dura o som após ser tocado. E é importante saber que uma onda sonora grave, ela tem uma onda grande. Então, quando a gente toca uma nota grave, o som vai durar bastante tempo. E quando a gente toca uma nota aguda, a onda sonora dela é curta e ela vai durar menos tempo. Vejam só. Agora aguda. Então a gente está vendo uma demonstração do tamanho da onda sonora. Agora, em relação à altura, a gente não pode confundir a palavra altura na música como se estivesse se referindo ao volume. A altura se refere à frequência que está sendo tocada, né? Então, altura quer dizer som grave, médio ou agudo. Cada uma dessas notas representa uma altura. Então, se eu tocar aqui uma nota grave, estou fazendo uma região de altura baixa, baixa frequência. Aqui, média frequência e aqui essas notas, alta frequência. Em relação à intensidade. Intensidade é a força que a gente utiliza para fazer um som, né? E então, isso vai determinar o volume. Veja a diferença de duas intensidades. E por último, o último aspecto do som que eu quero compartilhar é o timbre. O timbre é a sonoridade específica de cada um. Cada pessoa tem a sua voz, né, que a gente reconhece. É como se fosse a impressão digital da pessoa e também do instrumento. Então o piano tem o seu timbre e também cada tipo de piano vai ter seu timbre, né, vai variar. Mas os instrumentos, cada um deles tem seu timbre. A flauta, a escaleta, o violão. E é o som específico de cada instrumento ou da voz da pessoa. Timbre de piano. Exemplo de ritmo. Timbre do violão. Elementos da música. Então, o que são os elementos da música? A música tem a sua estrutura principal, que é formada pela melodia, pela harmonia e pelo ritmo. A melodia é considerada o principal elemento da música, né? Porque se a gente tem uma melodia, dá para dizer que a gente já tem uma música. Então, a harmonia e o ritmo, eles vão se somar como um acompanhamento, certo? Sobre a melodia, a gente considera que ela é o principal elemento. E se você já inventou uma melodia, dá para dizer que você já tem uma música. Porque só com ela a gente já reconhece tudo, né? Vou demonstrar aqui na escaleta um exemplo de melodia para a gente ver como ter essa noção de que já a música já está ali presente.
Então aqui eu não precisei fazer nem o ritmo e nem a harmonia para demonstrar que existe a música. Outro elemento da música é a harmonia. A harmonia são os acordes que a gente faz no violão, no piano, e esses acordes que formam, do início ao fim a música, formam um acompanhamento. Só que a harmonia é um assunto mais elaborado e a gente não vai trabalhar aqui nesse workshop. E o último elemento da música que eu quero tratar é o ritmo. O ritmo é muito importante porque é através dele que a gente dança, se expressa, é o embalo da música. Então, neste workshop, nós vamos ver sobre melodia e ritmo. Melodia. Eu acredito que todos vocês já sabem as notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Volta e meia eu vejo alguém tentando cantar alguma melodia e a pessoa não consegue, assim, acertar bem a nota. Até a pessoa também identifica que não consegue acertar muito bem. E isso é porque ela não criou uma intimidade ainda com as notas musicais, né? De fazer elas bem feitas. E a gente cria essa intimidade através da nossa percepção musical, ou seja, a capacidade que a gente tem de ouvir uma nota e reproduzir ela, seja com o canto ou fazendo também com o instrumento. Então é isso que nós vamos se dedicar hoje para fazer melodia. Nós vamos estudar as notas, reconhecer as notas aqui no piano. Vocês vão aprender as notas musicais no piano, porque ele é um instrumento muito fácil de aprender as notas. Está tudo muito visível aqui. Se a gente for comparar com o violão, a gente olha para ele e não consegue ver de cara assim, onde é que está o dó, onde é que está o ré, nem uma flauta. Mas o piano ele é muito didático, então é por isso que eu vou utilizar ele para a gente aprender as notas musicais e a gente fazer esses exercícios de percepção melódica. Só que para fazer esses exercícios de percepção melódica, eu sei que nem todo mundo tem um piano ou um teclado em casa. Então nós vamos usar um aplicativo de piano no celular que se chama Perfect Piano. Então para a gente começar, você precisa instalar ele no seu celular. Vamos nessa então. Agora que você já tem um aplicativo de piano no celular, abra ele e vamos ver como que ele funciona. Acesse o teclado. Aí eu não sei como que vai abrir para você, mas é importante agora, do início, você habilitar as notas musicais, o nome delas, que é nesse ícone aqui. Então você vai apertar a parte do meio, exibir Dó, Ré, Mi nas teclas. Por enquanto vai ser assim, depois nós não vamos precisar disso. Então, feito isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é reconhecer a extensão do piano. O piano tem as notas graves, as médias e agudas. Então, para você reconhecer a extensão dele, vamos passar essa parte aqui que está em branco. Vamos lá para o canto esquerdo. Vai até o limite. E aperta para você reconhecer essas notas graves. Certo? Vem mais para cá agora um pouco. Também ouve essas notas. Vai para a região mais central agora. Isso é só para reconhecimento dessas regiões do piano, tá? Grave, médio, agudo. Agora essa região aqui é média, aguda e a região bem aguda. Certo. Para fazer esses estudos agora de percepção musical, a gente vai usar a região média do piano. Então você coloca ela bem aqui na região média. Agora eu quero explicar uma coisa importante. Aqui você percebe que tem um padrão de notas pretas. Tem 2 e 3, certo? O piano inteiro é assim, esse padrão de notas pretas, 2 e 3. Pode até andar aqui onde a gente estava andando agora aqui em cima e você vai observar, ó, que o piano tem esse padrão e isso vai ser muito importante para nós, para aprender as notas musicais. Eu já vou dizer por quê. Aí nessa região média, você coloca aqui a tela principal de modo
que fique dessa maneira aqui como está o meu, ó. Tem as duas notas pretas e as três depois, porque a gente precisa começar a partir do Dó. Ó, o Dó tem que estar bem visível aqui, certo? Feito isso, só vamos reconhecer nota por nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora eu quero explicar para vocês como que faz para reconhecer as notas no piano se guiando pelas notas pretas, porque é isso que o pianista faz. Ele não usa essas etiquetas que estão aqui para o resto da vida, isso é só para o início. Então agora você vai tirar as etiquetas, que eu vou ensinar um jeito bem fácil de aprender a localização das notas no piano sem as etiquetas. Então desmarca aqui, põe desabilitar, certo? Então, para achar a nota Dó, é bem simples. Você acha essas duas pretas e o Dó vai estar antes dessas duas pretas. Sempre que eu me referir antes, significa para o lado mais grave. E quando eu digo depois, se refere para o lado mais agudo, ou seja, para este lado aqui. Então, antes das duas pretas, tem o Dó. Entre as duas pretas, tem o Ré. Depois das duas pretas, tem o Mi. Então agora, entre o Mi e o Fá, não tem nota preta, tá? E para achar o Fá, é semelhante ao Dó, né? No Dó, a gente seguia por essas duas pretas e vai antes. Agora, o Fá, a gente seguia por essas três pretas, né? E o Fá está antes dessas três pretas. Então, temos Dó, Ré, Mi, Fá. Agora, o Sol, ele está depois dessa primeira preta, desse conjunto de três pretas. O Lá está depois dessa nota preta do meio. E o Si está depois dessas três notas pretas. Então, esse é o melhor jeito de achar as notas musicais no piano, se guiando pelas notas pretas, certo? Por quê? Se você não decorar dessa forma, você vai ou utilizar a etiqueta, que é algo que não gera aprendizado, ou você vai sempre ter que contar lá do Dó em diante. Se você quiser achar o Fá, por exemplo, você vai ter que ir lá Dó, Ré, Mi, Fá. E não dá para fazer uma música procurando a nota desse jeito, né? Então você exercita que você vai conseguir achar certinho se guiando pelas pretas, certo? Intervalos musicais. Eu vou explicar agora o que são os intervalos musicais, porque isso é bem importante para a gente fazer as melodias. Então, intervalos musicais são a distância que existe entre uma nota e outra, tá? E a gente tem dois tipos de intervalos. O primeiro é o semitom ou meio tom, e também temos o intervalo de um tom, que chamamos de tom. Então, vou demonstrar como é que são esses intervalos. Por exemplo, aqui a gente tem a nota Dó e tem a nota Dó sustenido. Não existe nenhuma nota entre as duas, tá? Elas estão coladas uma na outra. Então, quando essas notas estão, digamos, coladas uma na outra, a gente chama esse intervalo de meio tom, certo? Já percebam o som que é esses intervalos de meio tom. Então, pode ser entre o Dó e o Dó sustenido. Outro exemplo de meio tom é entre o Mi e o Fá, porque não tem nenhuma nota no meio, elas estão encostadas. Ou entre o Si e o Dó. Então, esses são os intervalos de meio tom. Agora, intervalos de um tom. Os intervalos de um tom têm uma nota separando no meio. Então, se eu quiser fazer o Dó e o Ré,
essas notas têm um intervalo de um tom, porque tem uma aqui no meio, ó. Então, entre o Dó e o Ré é um tom. Temos aqui uma no meio. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui tocar o Mi e o Fá sustenido, também vai ser um intervalo de um tom, porque tem uma no meio aqui, né? E nos dá a referência que esse intervalo é de um tom. Vou dar outro exemplo aqui, usando o Lá e o Si. Então, a distância do Lá para o Si é um tom, porque tem essa nota no meio aqui. E se fosse do Lá para o Lá sustenido, seria meio tom. Então, isso se chama intervalos musicais. Aí tem intervalos maiores, né? A gente tocar aqui do Dó até o Mi, né? Eu tenho um intervalo de 2 tons, certo? É isso aí. Percepção musical. Bom, os exercícios de percepção musical são muito importantes, são bem básicos para quem deseja fazer uma melodia cantando ou tocando no instrumento, né? Porque ele vai te trazer noção das notas, de como executar cada nota e também essa noção dos intervalos, né? A distância de uma nota para outra. Então é um trabalho de refinamento do ouvido, né? Para que a gente consiga escutar bem as notas e reproduzir elas, né? E aí você pode estar se perguntando, mas será que eu consigo fazer isso, refinar meu ouvido, se eu tenho pouca vivência com música? Na realidade, eu considero que sim, porque todo ser humano tem a capacidade seletiva de ouvir as coisas, né? Por exemplo, um casal, quando tem um filho, né, se ele está ali na sala com seus amigos, né, e todo mundo está conversando alto, e a criança chora lá no fundo, começa a chorar, mal começa a chorar, os pais já conseguem ouvir o choro. Então, isso é um ouvido seletivo, né? Então, o que nós vamos fazer agora aqui é refinar o nosso ouvido para ouvir bem as notas e também reproduzir elas de acordo com como a gente ouve, certo? Então, vamos nessa. Então, para começar os exercícios, você pode retomar aqui a etiqueta, porque o que interessa para nós agora é fazer a percepção de cada nota. Então, se você é iniciante, é importante que tenha aqui as notas marcadas. Então, você vai primeiro tocar cada nota, nós vamos fazer a escala de Dó maior, que são só as notas brancas. Então, você vai tocar a nota, vai ouvir e vai fazer o nome dela depois de tocar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É isso aí. Para mim tá um pouquinho alta essa região, porque a minha voz é mais grave. Então vocês percebam que eu faço um pouquinho forçado nessa região, né? Porque para minha voz é mais grave, seria essa região do piano. Mas tudo bem fazer essa parte, porque tem mulheres também que estão fazendo essa atividade. E também para as mulheres essa região é uma região boa. Então o primeiro exercício foi este. Você tocar do Dó até o Dó, ouve cada nota e faz uma por uma, certo? Então agora o segundo exercício é um exercício de treinar um pouco mais os intervalos, os saltos de intervalo, tá? Você vai tocar duas notas e depois que você vai cantar essas duas notas, tá? Então vamos começar pela nota Dó e Ré. Dó, Ré. Agora Dó e Mi. Dó, Mi. Agora Dó e Fá. Dó, Fá. Agora Dó e Sol. Dó, Sol.
Agora Dó e Lá. Dó, Lá. Agora Dó e Si. Dó, Si. Agora vamos fazer uma oitava, que é do Dó até o Dó. Dó, Dó. Certo? Esse é o segundo exercício. Agora, o terceiro exercício, nós vamos fazer um acorde, tá? Na realidade, as notas de um acorde, a gente chama isso de arpejo, tá? Nós vamos fazer o acorde de Dó maior. Primeiro eu vou mostrar aqui quais são as notas e agora vai ser um pouco diferente. A hora que você tocar as notas, você já vai fazer o som junto, certo? Então primeiro eu vou mostrar para vocês que notas são. Dó, Mi, Sol, Dó. Então agora vamos tocar e cantar a nota juntos. Dó, Mi, Sol, Dó. Mais uma vez. Dó, Mi, Sol, Dó. Certo? Agora o último exercício que eu quero passar para vocês, a gente não vai dizer o nome das notas. Nós vamos falar a letra A. E vai ser um exercício de semitom. Nós vamos fazer uma percepção musical de meio tom. Vamos começar pelo Dó e vamos subindo a escala, tá? Então, da mesma maneira que a gente fez o último exercício, nós vamos tocar a nota e já reproduzir ela juntas. Segue daqui. E você pode seguir fazendo as notas até onde fica confortável para a sua voz, tá bem? Então este é o nosso último exercício de percepção musical. Na realidade, percepção melódica, certo? Vocês viram então que o piano é um instrumento muito fácil para aprender as notas musicais, né? Inclusive para trabalhar essa questão da afinação da voz e descobrir os intervalos e fazer bem as melodias. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.